Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente, Leonardo Galardo aqui para falar mais alguns aspectos de direito penal, direito processual penal, leis extravagantes, criminologia. Queria agradecer, eu relancei o canal, mais de 800 inscritos, em um dia o canal já está bombando, e aí eu vou começar hoje agora, como eu disse, a divulgar novamente, com mais dicas, mais informações, porque é uma forma de aproximar vocês da gente, tá legal? E aí vocês conseguem ter um material de estudo de qualidade e sem se preocupar com custos, com qualquer problema nesse sentido. Eu sei que o pessoal está precisando passar em 2019 ano de mudar de vida. Então vamos lá. O que eu separei para falar com vocês hoje, pessoal? Hoje a dica que foi preparada foi para falar um pouquinho sobre o crime impossível, tá legal? É tese de defesa para a prova da OAB, é também para a prova universitária, você pode ser questionado em relação a isso. Concurso público cobra o tempo todo, CESP, FGV, FCC, VUNESP, todo mundo cobra. Então é um tema que você tem que saber, tá legal? Mas antes, ó, clica aqui embaixo no inscrever-se, se inscreva no canal para você poder fazer o canal cada vez crescer mais e não se esqueça, o principal, depois que você se inscreve, você tem que ativar as notificações, bota aquele sininho ali para balançar para você começar a receber, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você automaticamente recebe essa informação aí na sua timeline, né, do YouTube e você consegue assistir, acompanhar tudo que a gente colocar, não perde absolutamente nada, tudo bem? Vamos lá, vamos ao que interessa hoje. O tema de hoje é o crime impossível. E o crime impossível, dependendo então de concurso público, se for CESP, pode aparecer com vários nomes. Pode aparecer crime impossível, pode aparecer crime oco, pode aparecer quase crime, pode aparecer tentativa inadequada, pode aparecer tentativa inidônea. Veja, te dei 5 nomes. 5 nomes. O crime impossível, já joguei 4 sinônimos para você e pode acontecer. Ele pode chegar para você numa prova oral, numa prova discursiva e pedir para você discorrer sobre a tentativa inadequada. Aí você começa a falar da tentativa lá do artigo 14, inciso 2º, começa a contar a história da tentativa e vai errar. Por quê? Porque ele não quer saber da tentativa, ele quer saber da tentativa inadequada, que não é tentativa, é crime impossível. Então cuidado com esses pontos, tá? Já para começar, o nome já pode te derrubar. Então já é um ponto que você tem que ter uma atenção mais do que especial. Agora, pessoal, outro ponto importante aqui é o seguinte, ó, depois que a gente passa pela nomenclatura, vamos tratar sobre o crime impossível diretamente. E aí, para você poder entender isso de uma forma melhor, eu já queria começar te dizendo que o crime impossível é uma tentativa que não será punida. Ele é uma tentativa que o legislador escolheu deixar para lá, varrer para baixo do tapete, falar, esquece esse negócio aqui, que isso não vai levar a lugar nenhum. Então não quero punir. Não sou eu que estou decidindo, não é você, não é a doutrina, não é a jurisprudência, é o legislador que foi claro ao falar que não vai punir a tentativa nesses casos que ele vai chamar de crime impossível. E a maior prova disso é que se você pegar o artigo 17 do Código Penal, que é justamente o artigo que explica o crime impossível, você vai encontrar de cara o seguinte, ó, não se pune a tentativa. Ele já começa assim. Então é uma prova de que é uma tentativa impunível, tá legal? Mas ele vai além. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto é impossível consumar-se o crime. Eu sempre gosto de trazer a letra da lei para você poder acompanhar, mas logo em seguida traduzir para português, porque linguagem jurídica por si só não vai te ajudar muito. Então, pessoal, entendam o seguinte, todas as vezes que vocês pensarem numa tentativa, ou seja, o sujeito inicia a execução de um crime, ele não atinge a consumação desse mesmo crime e o motivo de não consumar são circunstâncias alheias à sua vontade. Toda vez que você estiver diante de uma situação dessas, você tem uma tentativa, você tem que pensar o seguinte, olhei para uma tentativa, na minha prova, seja ela qual for, eu vou abrir 2 caminhos possíveis, tá legal? Que 2 caminhos são esses? Olhei para a tentativa e vou pensar assim, bom, ou essa tentativa não será punível, e aí eu vou chamar de crime impossível, ou essa tentativa será punível. Só tem 2 caminhos, não tem como ser diferente. O importante é quando é que ela não será punível e quando é que ela será punível. E a resposta é muito simples. Se punir a tentativa é a regra,
Não punir é a exceção. Então eu vou começar te dando as duas exceções em que a tentativa não será punível. As duas exceções em que você vai falar, tentativa, vou te varrer para baixo do tapete, um abraço e tchau. São as duas exceções, tá legal? Quais são? Anota aí, é o que está no artigo 17. Ineficácia absoluta do meio, ou então impropriedade absoluta do objeto. Léo, mas olhando aqui para a letra da lei, ele fala ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Pessoal, a ordem não faz a menor diferença, a ordem das palavras, tá? O importante é, tentativa não punível, artigo 17, crime impossível, é ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Logo, quando é que a tentativa será punível? Nos demais casos. Na regra, no que sobrar, em todo o resto que você tiver. Então, a melhor forma de você começar a pensar é a seguinte. Olhou para uma tentativa e fala assim, a tentativa via de regra é punida. Será punida, vai sofrer punição, lá na forma do artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que diz que salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então a regra da teoria objetiva é você punir a tentativa. Vai punir e pronto. Mas pune como? Reduzindo a pena um pouquinho, 1 a 2/3. Pega a pena do crime consumado e reduz um pouco. Então eu vou matar. Eu quero matar? Homicídio 6 a 20. Homicídio qualificado 12 a 30. Roubo 4 a 10. Furto 1 a 4. Peculato 2 a 12 e assim vai. Mas se for tentado, beleza, é só pegar a pena e reduzir de 1 a 2/3. É a regra geral das tentativas, punição. Ou você tem uma exceção, ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. São os dois casos que você vai falar, não, nesse caso não. Nesse caso eu não vou pegar a pena e reduzir de 1 a 2/3. Eu simplesmente vou ignorar, fingir que não aconteceu nada, volta para a tua vida, tá tudo bem, melhor sorte na próxima. Isso é um crime impossível. Tá legal? Agora presta atenção. Se você começar a pensar com a cabeça de querer fazer justiça, você vai tomar uma rasteira enorme no crime impossível. E vai ser uma rasteira do tipo banda, sabe qual é a banda? Por quê? Porque no crime impossível, nem sempre o que você vê é justo. A solução que você encontra nem sempre será justa. Você às vezes vai ver a solução que o legislador deu e vai falar assim, que absurdo. Esse cara não vai ser punido por nada? É sério isso? Bom, fazer o quê? Pessoal, aceita, tá legal? Aceitem, é isso e ponto. Se procurar, mas eu vou achar a solução que pareça mais justa, mais correta, vai se arrebentar. Porque o crime impossível não foi feito para ser justo, são simplesmente as regras do jogo. Você precisa conhecer as regras do jogo. Se você concorda ou não é outra história, depois a gente faz um livro junto sobre isso. Mas as regras do jogo, você precisa conhecer quais são e escrever que são elas. E por que eu falo isso e fico batendo nessa tecla que os outros professores de repente vão direto ao assunto? É porque você, quando entende o crime impossível, você faz na questão a marcação, faz o que tem que fazer e no final responde errado, porque você fala, não pode ser isso não, isso é muito absurdo, vou marcar a outra. Aí você erra. Então pode marcar aquilo que pareça absurdo, porque se são as regras do jogo, é o que a gente faz. E pessoal, olha só. Eu vou exemplificar o que eu estou falando, para não ficar uma coisa abstrata. Imagine que um matador de aluguel, um sujeito que pratica homicídio mercenário, um homicídio qualificado inclusive, né, por paga, promessa de recompensa. Imagine que o matador de aluguel ele seja contratado por um pai para matar seu filho de 3 anos. Léo, que absurdo, quem é que vai querer matar o filho de 3 anos? Tá louco? É o meu exemplo. Um matador de aluguel foi contratado por um pai para matar seu próprio filho de 3 anos. E aí o matador de aluguel recebeu 50 mil reais para ir lá e matar o bebê, né? A criança de 3 anos, já é criança. Aí o matador de aluguel vai até o local, vai até a casa onde o bebê está com a mãe, ele com facilidade ingressa lá no quarto, aí ele não vai ter coragem de matar com as mãos, ele está com uma arma de fogo, ele olha para o bebê e fala assim, sinto muito, mas fui contratado para isso. Pegou a arma de fogo e disparou 3 vezes. 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque ele tinha esquecido de municiar a arma de fogo. Então fez cleque, cleque, cleque. Ele foi embora revoltado. Por quê? Arma de fogo sem munição. Quando ele acionou o gatilho, não aconteceu nada. Cleque, cleque, cleque. Não tem nada, não tem munição. Não vai matar? Como é que vai matar disparando se não tem munição? Aí ele foi embora para casa. Só que aí tinha câmera de segurança, viram que ele chegou, viram o que ele fez, investiga, descobriram
e ele foi levado para a delegacia depois para ser interrogado. Aí ele contou tudo mesmo, falou, foi contratado, paciência, ia matar mesmo, só que infelizmente eu não consegui porque a minha arma estava sem munição. Pessoal, ele tem que ser punido por quê? Léo, sei lá, prisão perpétua com pena de morte junto, com bola amarrada no pé. Veja, entendeu onde eu quero chegar? Pô, esse sujeito não é humano. Um cara que faz isso não é humano. Esse sujeito não pode viver na sociedade, não pode viver nem no mundo. Mas olha só, de acordo com o direito penal, ele não é punido por nada. Vai dormir com isso, vai marcar isso na prova com segurança e falar, é isso mesmo. Você não tem coragem. Percebeu? Então entenda uma coisa, a gente só tem que aceitar as regras do jogo por causa da teoria que foi adotada pelo Código Penal. Eu vou te dar um exemplo. Nesse caso que eu te contei, se nós adotássemos uma teoria chamada de teoria subjetiva, que não foi o caso, ele seria punido pela tentativa. Porque a teoria subjetiva, ela olha para o dolo do agente, para a intenção. Vem cá, ele não teve o dolo de matar? Teve, o dolo ele teve, então vai ser punido. Então a teoria subjetiva pune o agente por seu dolo. Mas como ela não foi adotada pelo Código Penal, não dá. Depois tem uma segunda teoria, a teoria sintomática, que vai mais além e pune o agente por sua periculosidade. Quem faz o que ele fez é um cara normal ou perigoso? Léo, extremamente perigoso, então tem que ser punido. Mas ela também não foi adotada pelo Código Penal. Sobretudo porque ela viola o princípio da ofensividade ou lesividade, que, dentre outras coisas, diz que o direito penal é do fato e não do autor. Ou seja, eu só posso te punir pelo fato, pelo que você faz, e não pelo autor, ou seja, pelo que você é. Você pode ser perigoso, perverso, mau, não importa. Você é punido porque você fez alguma coisa concretamente. Causou uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito. Agora, se você é perigoso, se você é isso, é aquilo, problema seu. Enquanto você não fizer nada efetivamente, você não pode ser punido sob pena de violação do princípio da ofensividade, que para a maioria da doutrina, salvo César Roberto Bittencourt, é sinônimo de lesividade. Tá legal? Então preste atenção. Teoria subjetiva pune o agente por seu dolo. Então ele seria punido porque teve o dolo de matar, mas não foi adotada pelo Código Penal, então esquece. Teoria sintomática pune um agente por sua periculosidade, mas ela também não foi adotada pelo Código Penal, então esquece. O que o Código Penal adotou? O artigo 17 trabalha com uma teoria objetiva, temperada ou relativa. E em razão da teoria objetiva, temperada ou relativa, a gente vai falar que a gente só não vai punir a tentativa quando estivermos diante de uma dessas duas hipóteses objetivas. A tal da ineficácia absoluta do meio ou da impropriedade absoluta do objeto. Meus amigos, minhas amigas, percebam o seguinte, cuidado para não trocar o nome da teoria, porque a teoria fala o contrário da explicação. A teoria objetiva, temperada ou relativa, que é a teoria adotada pelo artigo 17, ela exige uma ineficácia absoluta do meio, uma impropriedade absoluta do objeto. Então a teoria que é objetiva relativa tem que ser absoluta, é o contrário. A teoria fala o contrário do que está no código, não tem problema, é assim mesmo, tá legal? É assim mesmo. Teoria objetiva, temperada ou relativa foi adotada e exige uma ineficácia absoluta do meio ou uma impropriedade absoluta do objeto. Agora vamos lá, vamos para a parte final, que talvez seja o mais importante aqui. Quando é que eu tenho esses dois problemas para poder não punir a tentativa? Vamos começar pela ineficácia absoluta do meio. Tem gente que vai falar material escrito, material de aula, cursos, professores, e veja, não é que estejam errados, tá? Pelo amor de Deus, eu estou aqui para falar que ninguém está errado, está todo mundo certo, só que cada um fala de um jeito. Só que muita gente tem dito que o meio é um instrumento do crime. Eu vejo isso com muitos colegas meus. E aí eu queria só fazer uma pequena observação aqui, só para te ajudar um pouquinho mais, porque o intuito do canal é te ajudar. O intuito do canal é produzir um conteúdo gratuito que você possa assistir e se preparar. Você não sabe nada de crime impossível, você estuda aqui, amanhã faz a prova e pronto. Pelo menos esse ponto já foi. Aí você não sabe nada de lugar do crime, aprende aqui e depois amanhã resolve. Ou seja, vai assim, vai pegando vídeos sobre vários temas, vai aprendendo e vai acertando e melhorando de vida. Tá legal? Então vamos lá. Muita gente vai falar que quando se trata de ineficácia absoluta do meio, esse meio é um instrumento do crime. Eu queria fazer um pequeno adendo aqui para falar um pouquinho diferente. Não chama de instrumento do crime, não. Não chama, não. Olha, mas todo mundo chama. Eu sei.
Mas para não ficar uma coisa que possa gerar falhas, fala assim, ó. Ineficácia absoluta do meio é uma ineficácia absoluta, total, 100% completa, não do instrumento do crime, e sim do instrumento do crime utilizado da forma como o agente utilizou. Pode parecer que não faz a menor diferença, mas vamos lá. Esse sujeito que foi matar a criança de 3 anos, ele não responde por essa tentativa de homicídio, né? Porque ele iniciou a execução, ele não atingiu a consumação por uma circunstância alheia à vontade, arma sem munição. É uma tentativa, mas não será punível por ser crime impossível. Por que é crime impossível? Ineficácia absoluta do meio. É uma ineficácia 100% do instrumento? Não. É uma ineficácia 100% do instrumento usado da forma como foi usado. Léo, mas por que você está batendo nessa tecla? Uma arma sem munição não mata ninguém. Mata sim. Mata sim. Claro que não, Léo. Mata. Quer ver? Ao invés de acionar o gatilho, inverte, segura pelo cano e bate com a coronha. Coronhada. Vai matar do mesmo jeito, não vai? Só que vai ser por ação contundente. Vai matar por traumatismo craniano usando uma ação contundente. Percebeu? Ou seja, é tudo uma questão de ponto de vista. Uma arma de fogo desmuniciada mata. Só não vai matar atirando, vai matar com coronhada, batendo. Ah, Léo, mas a arma não foi feita para isso. Não importa, mas você pode usar, não pode? Pode. Uma cadeira também não foi feita para ser arma e você pode usar como arma imprópria, né? Um taco de beisebol. Percebeu? Então, cuidado com esses detalhes. Por isso que eu falo. Ali, eu tenho um crime impossível realmente por causa da ineficácia absoluta do meio, ou seja, uma ineficácia 100% daquele instrumento usado da forma como foi usado. Como eu disse, uma arma de fogo sem munição até pode matar, mas uma arma de fogo sem munição nunca vai matar mediante acionamento de gatilho. Esse é o ponto. Crime impossível para ele, volta para casa, melhor sorte na próxima tentativa. É exatamente isso. É justo? Eu não acho. Eu particularmente gosto mais da teoria subjetiva, mas e daí? Não importa o que eu goste. O que importa é o que você tem. Sintomática eu acho forçada, mas a subjetiva eu acho que tem mais a ver, porque tem vários pontos que o direito penal trabalha o dolo do agente. Mas não interessa o que eu pense, o que interessa é que nós adotamos uma outra teoria e por essa outra teoria ele não será punido por nada. Tudo bem? Então a ineficácia absoluta do meio foi isso, uma ineficácia 100% do instrumento do crime usado da forma como foi usado. E o que é uma impropriedade absoluta do objeto? Agora eu tenho uma impropriedade 100%, só que não é do meio, é do objeto. E o que é o objeto? É o objeto, nesse caso, material, porque a lei não fala, só fala objeto. Entenda que é o objeto material de um crime. O que é isso? É a pessoa ou coisa que sofre aquele crime. Tá legal? É a pessoa ou coisa que sofre aquele crime. Imagina o seguinte, eu quero matar um sujeito, ele está de costas, sentado, encostado na parede, eu venho, bum, 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 3 tiros nas costas. Veja, a arma tá legal, a arma agora tá boa, tá funcionando. Tomou os 3 tiros e caiu. Quando eu chego perto para dar o confere no corpo, que eu viro o corpo, estava morto já, 24 horas. Estava já na putrefação, naquele estágio inicial da putrefação. Estava morto. O que aconteceu? Ele estava sentadinho, teve um mal súbito, infartou e morreu. E caiu e ficou ali. E ninguém viu, achou que estava dormindo, só que estava morto. Tem problema com a minha arma de fogo? Com o meu meio usado da forma como foi usado? Não. Mas tem problema com o objeto material, porque aquela pessoa ou coisa, no caso aquela pessoa, é 100% imprópria para ser morta, uma vez que já está morta. Entendeu? Como é que eu posso matar o morto? Eu não posso. Ah, mas você queria. Eu sei, mas a gente não adota a subjetiva. Ah, mas você fez isso, é um cara perigoso. Eu sei, mas a gente também não adota a sintomática. Pela teoria adotada, eu não posso punir o sujeito. Tá claro? Ah, Léo, pune então por vilipêndio a cadáver, porque ele está vilipendiando o cadáver ao atirar num cadáver. Mas ele não sabia que era cadáver. Para ele, era uma pessoa e o dolo era de matar. Então, se o dolo é de matar, como é que ele responde por vilipêndio a cadáver? Entendeu? Não responde por nada. E aí eu posso te dar uns exemplos finais para a gente fechar o bloco, como por exemplo, imagine que a mulher queira abortar e ela tome remédio abortivo. Toma o remédio. Mas sabe por que ela não aborta? Porque ela não estava grávida como se supunha. Ela achou que estivesse grávida, mas não estava. Crime impossível. Não pelo problema do meio, mas pelo problema do objeto. Uma pessoa que não está grávida é 100% imprópria para sofrer aborto. Impropriedade absoluta do objeto material.
Tá legal? Da mesma forma, posso falar para você que a mulher queria abortar e aí leu na internet que o chá de camomila causa aborto. Ela tomou 1 litrão de chá de camomila lá e pronto. Vai abortar? Nem aqui, nem em lugar nenhum, né? O chá de camomila não causa aborto em ninguém. Então agora é uma ineficácia absoluta do meio. Percebeu? Só mudou o motivo. Agora, o instrumento do crime usado da forma como foi usado, ou seja, o chá de camomila ingerido pela boca, é 100% impróprio para causar o nosso aborto. E assim sucessivamente. Temos várias situações, várias hipóteses que você pode pensar para trabalhar a questão do crime impossível. Eu poderia ficar até amanhã aqui dando vários exemplos, mas ao invés de ficar dando milhões de exemplos da mesma coisa, eu prefiro chamar a tua atenção para algumas leituras que eu quero que você faça, como a leitura da súmula 73 do STJ, como a leitura da súmula 567 do STJ, como a leitura da súmula 145 do STF. São todas súmulas voltadas para o crime impossível. Só para a gente não estender demais o bloco, eu vou falar rapidamente sobre as principais. A súmula 73 do STJ fala para a gente que a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato de competência da Justiça Estadual. Aí você fala assim, ah tá, entendi. Não entendi nada. Sei lá do que ele está falando. Então olha o resumão da súmula. Eu tenho um crime no 289 do nosso Código Penal chamado de moeda falsa. Moeda falsa é falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Em bom português, eu falsifico fabricando, ou seja, crio do zero, ou eu falsifico alterando. Eu não crio do zero, eu pego uma que já existe e aumento, sempre para cima. Para baixo eu estou perdendo dinheiro, né? Falsifico fabricando do zero ou falsifico alterando para mais uma moeda metálica, moedinha de troco de padaria, ou papel moeda, cédula, o cheque não entra, porque o cheque é documento público por equiparação, na forma do 297, parágrafo 2º do Código Penal, então a falsificação de cheque é a falsificação de documento público, 297, está fora. Bom, moeda metálica ou papel moeda de curso legal, de aceitação obrigatória, no país ou no estrangeiro. O que acontece é o seguinte, para que eu possa ser responsabilizado pelo crime do artigo 289 do nosso Código Penal, moeda falsa, a minha falsificação da moeda metálica, do papel moeda, tem que ser decente, tem que ser boa, tem que ter capacidade de enganar alguém. Porque se a minha falsificação é grosseira, e aí o conceito de grosseira é a falsificação que pode ser facilmente percebida por uma pessoa humana média, uma pessoa comum, a olho nu. Isso é um conceito de falsificação grosseira, aquela que pode ser percebida pela pessoa humana média facilmente e a olho nu. Se a minha falsificação é grosseira, eu estou ofendendo ali a moeda, eu estou ofendendo a fé pública? Não. Então é crime impossível. Eu não vou responder por moeda falsa se a minha falsificação for tão ruim que não consigo ofender. Agora, o dinheiro é do Rio, São Paulo, Minas ou é do país? O dinheiro é do país, Léo. Então você consegue concordar comigo que se eu falsificar moeda, eu estou causando um mal que não é para o Rio, para São Paulo, é um mal nacional? Concordo, Léo. Então, se o mal é nacional, qual deve ser a competência para processo e julgamento do crime de moeda falsa? Sem pensar muito. Justiça Federal. Concorda comigo? Eu estou atingindo o bem, serviço, interesse da União. Agora preste atenção. Se eu falsifico moeda e essa falsificação é grosseira, eu acabei de falar que eu não terei moeda falsa de competência da Justiça Federal. Mas e se eu conseguir, com essa falsificação grosseira, exemplo, a nota de R$3, eu conseguir comprar uma Coca-Cola com o sujeito lá do interior, que nunca viu nenhuma cédula, porque, enfim, mexe lá com moedinha, com outras coisas. O que você acha? Ah, Léo, agora tem moeda falsa, porque eu enganei. Não, não tem. Pessoal, se a falsificação for grosseira, eu nunca terei moeda falsa de competência da Justiça Federal. Ponto. Se a falsificação for grosseira, eu nunca terei moeda falsa de competência da Justiça Federal. Não terei. Léo, mas e se eu enganar alguém? Continuo sem ter. Porque eu não ofendi o bem jurídico tutelado aqui, que é a fé pública, a confiança que as pessoas depositam na moeda. Mas eu não consegui obter uma vantagem indevida em prejuízo alheio mediante artifício ardil ou outro meio fraudulento? Não consegui? Consegui. Paguei lá com a nota de R$3 e ainda ganhei troco.
Por mais que eu não tenha moeda falsa de competência da Justiça Federal, se eu conseguir com essa moeda grosseiramente falsificada enganar uma pessoa, eu posso ter então estelionato de 171 do Código Penal, que agora será de competência da Justiça Estadual. Foi isso que a súmula disse. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado constitui, em tese, o crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual. Depois vem a súmula 567 do STJ, uma súmula de 2016, uma súmula mais recente, que fala pra gente o seguinte, olha, que o fato de você ter aquelas câmeras de vigilância no teto, aquelas câmeras redondinhas, ou então aquele segurança lá que fica lá com aquele fiozinho do comunicador, o terno parado olhando tudo, isso por si só não torna impossível o crime de furto. Para que eu coloco aquelas câmeras no teto? Para que eu coloco um segurança parado dentro da minha farmácia? Para não deixar o sujeito meter a mão, pegar, esconder na calça e fugir. Eu faço isso para evitar o quê? O furto. Percebeu? Não é verdade? Você coloca a câmera de vigilância, coloca a segurança para evitar que você tenha perda patrimonial, que alguém furte seus objetos, que alguém furte suas peças de roupa da tua loja, essas coisas. Mas vem cá, a existência dessas câmeras, a existência desses seguranças faz com que fique 100% impossível a prática do furto? Não, Léo. Só dificulta, mas não fica 100% impossível. Pode ser que a câmera tivesse quebrada no dia, pode ser que a câmera estivesse funcionando, mas o segurança não estava olhando para a câmera, estava olhando para o lado, mexendo no WhatsApp, não viu. Pode ser que o segurança até tenha visto, mas até ele descer para pegar o sujeito correu e fugiu. Pode acontecer um monte de coisa, um monte de coisa. Então, por mais que essas câmeras, esses seguranças existam para impedir, a gente sabe que eles não podem ser capazes de impedir 100%. Eles só dificultam. E se eles só dificultam, eles não tornam esse crime 100% impossível. Percebeu? Não fica 100% impossível. E só se ficasse 100% impossível é que eu teria uma ineficácia absoluta do meio, uma impropriedade absoluta do objeto. É meramente parcial, portanto não é crime impossível. A existência das câmeras de monitoramento ou segurança patrimonial por si só, ou seja, sem outros elementos de informação, isso por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Tá legal? E depois ainda tem a súmula 145 do STF, que vai falar um pouco mais de processo penal, fala do flagrante preparado ou provocado, aquele flagrante que você estimula o criminoso a praticar. Você vira para o sujeito e fala assim, me vende esse telefone aí, se é que você me entende, segunda mão, esse telefone tão legal que já vem até com contato, já vem até com conta no WhatsApp, me entendeu? O que você está fazendo? Você está falando que você quer um telefone roubado, está falando para o cara que você quer um telefone furtado, porque é mais barato. Aí ele olha para você, tá, entendi, toma esse aqui. Aí ele te vende o telefone praticando uma receptação, né? Um telefone fruto de crime, de roubo, de furto. Aí você, polícia, se ferrou, te prendi, tá preso. Tá preso por receptação, tá preso em flagrante. Veja, ele realmente é criminoso, ele realmente praticou o crime, mas ele foi espontâneo na atividade dele ou você jogou uma isca para ele morder e pegou no anzol? Eu joguei uma isca, Léo, exatamente. Eu acho legal. Os Estados Unidos acham legal. Os americanos prendem todo mundo assim. Tem um programa na True TV chamado Bait Car, que é o carro isca, que é exatamente isso, um flagrante preparado ou provocado. Os policiais americanos vão no camelódromo lá das cidades americanas, Nova York, enfim, Los Angeles, e fazem as mesmas coisas. Então, nos Estados Unidos é perfeitamente aceito o flagrante preparado ou provocado. Aquele que você estimula, não é forjado. Eu não estou pegando um sujeito que é inocente, botando droga na mochila dele e falando, traficante, não é isso. Você é criminoso. Eu só dei aquele empurrão, eu fui lá e te estimulei para você praticar. Os americanos aceitam. No Brasil, Eugênio Pacelli de Oliveira também aceita. Doutrinador, importante, vai falar pra gente que o sujeito tem livre-arbítrio. Se ele delinquiu, é porque quis. Mas esquece os Estados Unidos, esquece o Eugênio Pacelli, esquece o Léo, que também pensa assim. O importante é, o que o STF pensa, que é o homem da caneta? Ele pensa que não pode. Súmula 145 do STF. Ele vai falar pra gente que o flagrante preparado, flagrante provocado, é crime impossível. Tá legal? Ele fala que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É o que a gente chama de delito de ensaio, delito de experiência ou então delito putativo por obra do agente provocador. Pessoal, foi só uma dica rápida, acabei estendendo um pouquinho mais, mas era para tentar passar um panorama daquilo que pode cair sobre crime impossível. Claro que eu posso citar ainda outras súmulas, eu só citei 3, mas é para te dar uma ideia central de como
como você consegue mais ou menos se preparar de uma forma segura, sem ter que aborrecer demais, esquentar muito a cabeça, e com um bate-papo mais amistoso, mais tranquilo, que você consegue relaxar, tá legal? Pessoal, eu encerro por aqui. Lembro a vocês, quem não está inscrito, vai lá, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você continuar recebendo tudo quanto é conteúdo em primeira mão assim que ele for gravado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!